Olá a todos, mais uma vez aqui, professor Felipe, de Filosofia. Venho aqui dar continuidade à aula anterior sobre introdução à filosofia. Hoje, pretendo trabalhar um pouquinho sobre o contexto de surgimento da filosofia, lá no período da Grécia Antiga, assim como os principais filósofos pré-socráticos, um pouco sobre a filosofia de Sócrates e um pouco de Platão, e como cada um desses autores apareceram nesta prova do Enem. Nesse primeiro momento, tem-se então uma contextualização. Quais foram os fatores que levaram ao surgimento da filosofia no século VII a.C.? Observe-se aqui que, a partir das viagens marítimas, invenção da escrita, ou seja, do discurso que passa a ser atemporal, da invenção do calendário, do sujeito que passa a ter uma noção de tempo, da criação da moeda, da vida urbana e vida política, o sujeito passa a estar evoluído racionalmente. As discussões agora passam a ser um pouco mais elevadas, não mais de como simplesmente aceitar respostas vindo da mitologia. Um tópico muito importante, não vou tratar aqui. Reveja lá a função da filosofia, a função dos mitos e qual a diferença entre ambas. Vale a pena, vamos lá, procura lá o material que vocês já trabalharam durante o ensino médio. Como surge a filosofia? Essas palavrinhas aqui são muito bonitas. A partir de um questionamento, a partir de um incômodo e do espanto. Pessoal, observe que a palavra espanto foi utilizada aqui pelo próprio Aristóteles, certo? O espanto, o maravilhar-se frente à natureza. Portanto, o sujeito passa então a espantar-se perante todo o universo, e perante, claro, a si mesmo. Observa-se também que a filosofia nasce a partir da necessidade de responder racionalmente sobre a origem do ser e do cosmo. Necessidade de responder racionalmente sobre a origem do ser e do cosmo. Por fim, nós podemos falar que ela desvincula-se paulatinamente dos mitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao mesmo tempo em que ainda nós hoje usamos os mitos, a filosofia foi substituindo aquelas explicações anteriormente dadas pelo mito, sobre a origem da natureza e sobre a relação social. Agora, os mitos ainda existem, estão aí na nossa realidade, na nossa sociedade. Por isso é importante saber a distinção entre mito e filosofia. Agora, os pré-socráticos. Nós vimos lá então que houve um contexto específico para o surgimento da filosofia. Os primeiros filósofos foram os chamados filósofos pré-socráticos. Observe que os principais livros didáticos vão trazer outros tipos de nome. Filósofos da natureza, filósofos da física, filósofos da arqué. Arqué é princípio. O primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto, lá no século VII a.C., o fundador da escola jônica. Para ele, o princípio primeiro de todas as coisas é a água. A água é o princípio primeiro de todas as coisas. Volta aqui para mim. Vamos contar uma fofoca aqui de boteco filosófico do Tales. Segundo a mulher do Tales, diz que ele saía na rua com um chinelo de um jeito e outro de outro, viu? E diz que uma vez ela presenciou que ele caiu dentro de um buraco pensando aí nas nuvens, tá? Fecha aí a fofoca, guarda lá. Voltando aqui então para o nosso segundo, Anaximenes. Anaximenes, os nomes bonitos aí, né? Se tivesse um gato eu colocaria nele, olha que bonito. Para o Anaximenes, nós temos aí o princípio primeiro, a água. Olha lá, o Anaximenes apareceu lá no Enem, lá em 2012. Ah, mas os pré-socráticos não aparecem no Enem. Aparecem, assim como o tio Heráclito, né? Que para ele o princípio de todas as coisas é o fogo. Pessoal, grava aqui essa frase. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. O que o Heráclito está dizendo? Que tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, então quer dizer que eu, ao entrar no rio, na próxima vez que entrar, não serei mais a mesma pessoa. Assim como o rio também não será mais o mesmo. Gravem lá. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Tudo está em movimento. Outro famosão aí do nosso período pré-socrático é o Parmênides. O Parmênides, também da escola eleática, tá? Que não apareceu aqui, é o primeiro representante, tem então como princípio de todas as coisas a estaticidade. Observação, Heráclito e o Parmênides caíram na mesma questão do Enem, lá em 2016. Tá? Para Heráclito, tudo muda.
Para Parmênides, tudo está estático. Essa discussão será novamente retomada lá por Platão e por Aristóteles. Platão vai dar crédito ao Parmênides a partir de que tudo está estático como as ideias. O Aristóteles vai retomar ao Heráclito dizendo que as coisas são múltiplas, ou seja, do mundo sensível. Temos aqui então o Demócrito. O Demócrito foi um filósofo que caiu em um momento inesperado na prova do Enem. O Demócrito caiu dentro de uma questão de química. Inclusive, na época, um colega falou que legal, essa confluência de informações entre as áreas do conhecimento, entre as disciplinas. Estava lá o aluno, empolgado, respondendo sobre química, de repente vem o Demócrito. Creio que os professores de química estão bastante atentos com a evolução do conceito de átomo iniciado lá em Demócrito. E por fim, Pitágoras, matemático. Quem é que não se lembra lá da fórmula de Pitágoras? A ao quadrado que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Acho que era isso, né? Na época que eu estudava ensino médio, penso que seja essa fórmula. Os professores, por favor, me corrijam aí, tá? Por que o Pitágoras está aqui como um dos destaques? Por que eu coloquei ele aqui nessa tela? Coloquei o Pitágoras porque ele é o responsável por configurar o nome filosofia. Ok? Então, Pitágoras, o princípio de todas as coisas são os números. É o pai do termo filosofia, amigo da sabedoria. Numa questão do Enem 2015, mais uma vez, aparece aqui assim, ó. A discussão é sobre os filósofos pré-socráticos, ok? Disciplina de filosofia. Qual é a pergunta? O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Como que a filosofia surgiu para os gregos? A pergunta é essa. Vamos ler o texto? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-los a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem margem e fabulação. E, enfim, em terceiro, porque nela, embora apenas em um estado de crisálida, está contida o pensamento tudo é um. Voltando aqui, se vocês observarem, Nietzsche está dizendo, por vários fatores, que a afirmação que a água é a origem de todas as coisas foi pertinente. Porque, primeiro, ela inicia a origem, ou indica a origem. Segundo, porque ela já faz diferente da mitologia. E terceiro ainda, porque ela expressa um pensamento originário. Vamos lá para as questões? A questão marcada como correta diz assim: a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira de todas as coisas. Observaram que lá atrás, quando a gente falou sobre a origem da filosofia, nós falamos sobre uma necessidade do ser humano encontrar a origem ou explicação sobre todas as coisas? Sim, buscar uma explicação. Mas de que forma? De forma racional. Ok? Seguindo, temos agora então o Sócrates. Seguindo aqui essa linha de raciocínio dos filósofos antigos, aqui nós temos o Sócrates de Atenas, né? Filósofo aí do ano 470 e 399. Eu vejo alguns colegas, alunos, que depois de terminar o ensino médio, ele fala: professor, só lembrei do Sócrates e que eu não sei de nada. Legal, isso já está suficiente, que a gente precisa buscar o conhecimento. E isso vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre as partes técnicas da discussão sobre a filosofia de Sócrates. Essa imagem retrata o momento em que Sócrates bebe a cicuta. É condenado à morte e bebe a cicuta. A fofoca, teve um colega na época da faculdade que foi apresentar, não tinha estudado direito, aí trocou os filósofos e trocou a bebida. Porque o Schopenhauer bebeu suquita. Não era Schopenhauer, era Sócrates. E não era suquita, era cicuta. Tá? É importante estar preparado. Vamos lá. Obra de Sócrates. Você pode ter assim, a seguinte pergunta: qual a obra mais importante de Sócrates? Lembrando que nós não estamos trabalhando com pegadinha. Uma explanação geral. A obra mais importante de Sócrates é justamente sobre a sua vida. Nós temos acesso às obras de Sócrates por meio dos escritos platônicos e também de Xenofontes. Mas é claro, com sua maior importância em Platão, maior expressividade. Qual é o método? Ou melhor, onde o ensinava o Sócrates? Nas praças públicas, aqui marcada como ágora, no centro das cidades. Nesse ponto aqui, eu convido vocês a rever o material de vocês,
que vocês viram lá na escola. Dá uma olhadinha lá, a diferença entre Sócrates, dito entre aspas, o grande sofista, com um grupo de sofistas estrangeiros, pessoas que cobravam pelo conhecimento, que tinham um método um pouco diferente de Sócrates. E que esses são os caras que vão estar dialogando com Sócrates. Sócrates ensinava nas praças públicas no centro da cidade. Essa aqui, inclusive, caiu lá em 2015 como uma questão de política, da organização social grega. Em outro momento, a gente pode rever essa temática. Qual é o método de Sócrates? O método de Sócrates é a dialética socrática, que consiste em 2 movimentos. A dialética socrática, ou seja, a partir do diálogo nós chegamos ao conhecimento. Temos 2 passos. O primeiro passo, o passo mais famoso de Sócrates, que é a ironia. O que é essa ironia? O Sócrates interpela o seu interlocutor e aí ele faz questionamentos fingindo não saber. Ou seja, Sócrates pergunta, mas será como que é tal coisa? Como poderia ser? Ele leva o próprio sujeito a encontrar as próprias verdades a partir de um conjunto, de uma troca de informações dentro do próprio diálogo. O primeiro passo é fazer com que o seu interlocutor desconstrua os conceitos pré-estabelecidos, a fim de que, entre o segundo passo, a maiêutica, que é uma palavrinha grega que significa parir ideias. Parir ideias. Ou parturiar ideias. Vamos deixar aqui parir ideias. Após o momento que o indivíduo desconstruiu tudo aquilo que sabia, passa então ao movimento de construir novos conceitos. A partir do momento em que eu desconstruí, passamos então a, de uma forma, diálogos. 2, logos, conversando, chegando à verdade, vamos construir novos conceitos. Ok? E aí as frasezinhas máximas de Sócrates. Só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. A frase só sei que nada sei, ela pode ser interpretada como o reconhecimento da própria ignorância. E isso não é algo ruim, isso é bom. No momento que eu reconheço que eu não sei, eu tenho que buscar o conhecimento. É uma busca incessante pela verdade, pelos princípios de todas as coisas, supondo que eu não sei. E quanto mais eu estudo, mais eu também percebo isso que eu não sei. Sócrates, ao resumir, que só sei que nada sei, e que os nossos alunos do ensino médio adoram a frasezinha, né? Está mostrando aqui algo fantástico. Devemos buscar sempre o conhecimento. E aí a segunda frase importante dele, conhece-te a ti mesmo, é uma frasezinha que diz que a serventia da filosofia é um autoconhecimento. É conhecer para melhorar o meu meio, o contexto em que eu vivo. O segundo tópico que está ali no quadro diz assim, ó, a missão do filósofo é conduzir os homens ao conhecimento. Tá? Conduzir ao conhecimento. O que nós temos aqui? No momento que Sócrates fala que ele é uma parteira, fazendo menção à mãe dele, que é uma parteira, e o pai, que é uma pessoa simples, um artesão, ele fala, olha, o filósofo deve conduzir, pegar pela mão, levar ao conhecimento. Ok? E aí nós temos as acusações da morte de Sócrates. Sendo rápido e objetivo, por que Sócrates foi condenado? Porque estaria, segundo o contexto da época, corrompendo a juventude e cultuando os outros deuses. Voltando aqui, o que acontece? Estaria corrompendo a juventude. Imagina você, em um contexto completamente enrijecido por uma aristocracia grega, falando, questiona, cara, busca o conhecimento, vai por si mesmo. Era complicado. Uma pessoa incitando os jovens a pensar por si mesmo conseguiria corromper todo o sistema. Por isso, condenado a beber cicuta, como a gente viu lá no slide anterior, tá? E corromper a juventude. Beleza? Mais um slide. Uma questão, um exercício. Um exercício aqui da Unicamp, um exercício de 2013, tá? Um exercício bastante oportuno para a gente fixar essa função aí da busca do conhecimento. Lá no próprio enunciado diz assim, ó, o só sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, de cara, já me dá uma informação linda, o que é que se reconhece, desculpa, errei. O só sei que nada sei é o ponto de partida para a filosofia, pois, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir os conhecimentos. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio
por querer adquirir os conhecimento. Isso, uma questão do Enem, lá de 2017, já dizia assim, ó, o texto evidencia a característica do modo de vida socrático, que se baseava no quê? Como que se baseava o modo de vida socrático? A gente falou do diálogo, que Sócrates interpelava o seu interlocutor e fazia chegar ao conhecimento. E lá no texto mostra assim, ó, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Voltando para a pergunta, nós temos assim, o que caracteriza a vida de Sócrates? O que caracteriza é justamente esse método dialético. Ok? Entramos agora então no Platão. Tá cansativo? Calma, tá acabando. Vamos lá. Platão. Pessoal, toda vez que a gente fala em Platão, vocês poderiam falar assim, ó. Ah, lembro do Platão porque o professor lá na escola falou sobre a historinha do mundo, que os caras estavam na caverna. Já temos aí um bom ponto de partida. Platão, ao descrever sobre os diálogos socráticos, lá no livro 7 da obra República, vai criar então uma alegoria para tentar explicar como que ele está pensando sobre filosofia. Ok? De forma muito rudimentar. Vou tentar narrar aqui como se eu estivesse narrando a novela das 7. Calma lá. Imagina o seguinte, que tinha pessoas dentro dessa caverna. Nós estávamos dentro da caverna. Tá? E claro que isso é uma interpretação. Viviam dentro da caverna, acorrentados por braço, pernas e pescoço, onde a única forma de encontrar ou de saber ou de ver as coisas era olhando para o fundo da caverna. Certo? De vez em quando, passavam as pessoas com sacanagem, faziam lá molduras e passavam na frente de um fogo que dividia a entrada do fundo da caverna. Essas pessoas então passavam lá e faziam uma sombra. Como aquelas pessoas só conheciam aquelas figuras, achavam que era verdade. Ok? Aqui fora, Platão vai dizer que tem um mundo ideal, um mundo perfeito. Um mundo onde todas as coisas são formas. Ok? Então, senhoras, senhoritas, vocês estão com vontade de casar aí? O homem perfeito está aqui, viu? Lava, passa, cozinha, tem muito amor para dar. Está aqui, ó, no mundo das ideias. Um conceito de homem perfeito, ele existe, está aqui. Tá? Voltando. E aí, certa vez, um rapaz, um jovem, aqui vai ser na figura do filósofo, ele consegue tirar os grilhões. Consegue sair da ignorância. Ao fazer isso, ele passa por todas as etapas. Percebe que aquele fogo, aquela luz, não era a luz mais forte, mas a que ele tinha. Percebe então que era enganado. Começa então uma subida, conceitualmente chamada como subida dialética, uma dialética ascendente. Começa a compreender das coisas mais fáceis às mais difíceis, até chegar fora da caverna, onde consegue compreender as coisas como tal. Ao passo que vai evoluindo, vamos falar em surgindo o conhecimento, em evoluindo o conhecimento, o Platão vai dizer que o mais difícil a ser contemplado seria o Sol, dado como bem supremo. Certa vez o sujeito, ao fazer isso, retorna para dentro da caverna, uma dialética descendente. Volta, chega lá e puxa para os compadres. Compadre, lá fora tem um mundo perfeito, tem um mundo das ideias. Isso que a gente está vendo aqui é problemático, não existe. Vamos. Qual seria a postura dessa pessoa ser interpelada? Não, eu sempre vivi aqui. Eu sempre estive aqui. As coisas sempre foram assim. Cuidado com essa expressão. As coisas aqui sempre foram assim. Portanto, ao partir, ou melhor, o Platão, para tentar falar que esse filósofo, ao tentar interpelar os seus interlocutores, tinha como função tentar levar eles ou conduzir ao conhecimento. Pessoal, essa analogia ela é fantástica em todos os pontos. Aqui nós temos dentro da política, sofocracia, o rei que deve governar, porque é o mais inteligente, que foi mais lá fora. Nós temos uma função ética em relacionar com os outros por causa do bem comum. Nós temos aqui a questão do conhecimento, que inclusive caiu no Enem.
certo? Essa divisão entre plano metafísico, plano físico, o que nós temos como mundo das ideias, o que nós temos como cópia. Eu sou cópia de um homem perfeito que está no mundo das ideias. A TV é uma cópia perfeita de uma TV que está no mundo das ideias. Lembrando que no mundo dentro da caverna, nós temos tão somente meras opiniões. Termo grego de doxa. Lá dentro da caverna, ou fora da caverna, desculpa, nós temos a episteme, conhecida então como ciência. A primeira ciência perfeita para o próprio Platão é a matemática, com formas, cálculos. E aí temos a filosofia, que seria a pura intuição. Ok? Temos aqui os diálogos socráticos, como eu mencionei anteriormente, entre Sócrates e um sofista. Olha a ver os sofistas aí, certo? O Protágoras, o homem à medida de todas as coisas. O Gorgias, falando que a verdade está em mim. Enfim, vale a pena rever aí, principalmente para estar preparado para ler os diálogos platônicos. O método. Método da dialética platônica. É um processo simultaneamente discursivo e intuitivo, que visa superar todos os elementos ligados aos sensíveis, a fim de alcançar de forma ascendente o bem supremo. Um detalhe aqui, voltando, vocês poderiam estar falando assim, no outro vídeo você falou que é para a gente entender a separação entre mito e filosofia. Aqui você tem, voltando um slide, o quê? O Platão usando do mito para expressar sua teoria. Uma alegoria. Uma alegoria. O Platão, ele percebe e reformula os conceitos de mitos. A partir de toda uma discussão teórica e fundamental, o Platão monta algumas histórias ou alegorias para concretizar, ou melhor, passar como aprendizado. Certo? Mitos ou alegorias de Platão são vários. Do cavalo alado, o anel de Giges, muito fera. Enfim, para um outro momento. Passamos aqui então, mais um slide. A teoria de Platão. Quais são as teorias que podem serem cobradas nessa prova do Enem? Lembramos que, de cara, a teoria da reminiscência é o que marca a filosofia platônica, certo? Porém, a gente tem que entender ela. Vamos entender assim. Primeiro, para Platão, o que tem-se é a teoria da participação das ideias. Uma coisa só existe na medida em que participa da ideia desta mesma coisa. Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas. Essa teoria da participação das ideias, ou seja, uma coisa é uma cópia perfeita ou uma cópia imperfeita de uma ideia perfeita, vai ser fortemente criticada por Aristóteles. Posteriormente vamos trabalhar isso. E aí tem sim a nossa teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência platônica pressupõe que somos um corpo dotados de uma alma. O corpo é mortal, a alma é imortal. A alma que residia lá nesse mundo das ideias, funcionava assim. Ela participava e conhecia todos os conceitos, todas as formas. E quando ela foi jogada nesse corpo, ela passou por um processo de esquecimento. Portanto, o conhecimento para Platão é uma recordação, anamnese, daquilo que a alma já viu quando estava no mundo sensível. Então, quando a nossa alma estava lá no mundo das ideias, ela tinha o conhecimento perfeito das coisas. Quando foi jogada nesse corpo, aqui para Platão, ela passou a esquecer, passamos por um esquecimento. E nós aqui, nesse mundo sensível, passamos todo momento tentando recordar daqueles conhecimentos verdadeiros que estavam lá. Mais uma questão aqui, lá de 2014, certo? Essa questão de 2014, ela diz assim, antes de analisar ela, olha lá, a figurinha no Enem, certo? Você poderia me dizer assim, professor, eu tenho que levar giz de cera para o Enem? Eu vou levar canetinha para pintar? Não, pelo amor de Deus, gente, só caneta preta, o que exige lá no edital. Aqui é uma representação de um cenário onde está lá o Platão com o dedo para cima, falando sobre o mundo das ideias, ou seja, mostrando o mundo das ideias, alusão a isso, e o Aristóteles falando, apontando para a realidade e as 4 causas. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? A realidade inteligível, que seria perfeito, por meio de um método dialético. A partir do método da conversa, isso, herança socrática, chegamos ao conhecimento. Beleza então, pessoal?
Essa então seria a minha aula de hoje, a minha contribuição, entendendo um pouquinho sobre os filósofos gregos. Faltou aqui o tio Aristóteles, em outro momento a gente retoma. Valeu, obrigado e bons estudos!